Canal Prédio CFC no YouTube, você já pode curtir esse vídeo e ativar o sininho, porque temos uma entrevista exclusiva aqui no nosso canal. Então curta esse vídeo, ative o sininho, receba conteúdos exclusivos. Aliás, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, já somos mais de 15 mil inscritos com 98 dias de canal. O Prédio estou fazendo matemática, mas é assim mesmo, viu? Assim mesmo, com muitos conteúdos e a todo momento trazendo ideias novas, trazendo comentários, opiniões, bastidores, histórias de repórter também, e entrevistas exclusivas como essa que eu tenho o prazer aqui de apresentar o nosso convidado, Chicão, grande figura, prazer em recebê-lo aqui no canal Prédio CFC, uma honra, viu, Chicão? Prazer é meu, é uma honra, é um privilégio estar aqui, um jornalista conceituado e me sinto privilegiado estar aqui. Imagina, olha aqui, ó, para vocês terem uma ideia, quando eu vim para São Paulo em 2007, eu peguei o rebaixamento do Corinthians. Aí, esse cidadão aqui veio pro Corinthians naquele ano, em dezembro. Foi contratado pelo Corinthians. Talvez tenha sido a primeira contratação, se eu não estou enganado, né, Chicão? Na recomposição do Corinthians, né? Eu acho que teve um jogador antes, mas eu não tô lembrando. Christian Soares, zagueiro? Eu acho que foi. Vocês dois, eu acho. É. O Christian Soares praticamente não jogou. Um chileno que veio aqui praticamente não jogou. Então, o time de 2008, com o Mano Menezes de técnico, era Felipe, aí era Alessandro, Chicão, William e André Santos. Aí você tinha no meio de campo lá, tinha o Bóvio, né, tinha o Perdigão que chegou depois, né, tinha o Douglas. Douglas chegou depois. Douglas chegou depois da do São Caetano, né? Isso. Aí na frente Herrera, Finazzi, Dentinho. E o Acosta que veio do Náutico, né? O artilheiro do Náutico, acabou quebrando a perna num jogo contra o Criciúma. Esse era o time de 2008. E o time campeão da Copa do Brasil era Felipe, Alessandro, Chicão, William, André Santos, Christian, Elias e Douglas, Jorge Henrique, o Ronaldo, que aí chega em 2009, e o Dentinho. Esse time era um time muito interessante e longe até do que o Mano Menezes tem sido chamado aí, porque era um time ofensivo e que jogava com a bola no pé, né, Chicão? É verdade, aquele ano já jogava com 3 atacantes, né? Aí o pessoal fala que começaram a jogar em 2013, 14, 15, mas na verdade o Mano já jogava assim, né? E eu lembro que já tinha uma espinha também, né? Que era o pessoal do sistema defensivo ali, depois com a chegada do Ronaldo, o próprio Jorge Henrique chegou também em 2009 do Botafogo, né? Então o time melhorou muito e evoluiu em qualidade. Agora, Chicão, como é que você vê o futebol? Você parou quando? Só pra gente ter uma noção. 2015. 2015, 4 anos atrás. A gente tem batido muito na tecla, fora de campo, de que o futebol brasileiro caiu um pouco de produção, na questão técnica principalmente, né? Taticamente você tem treinadores que estudam e tal, os times se igualam muito, né? Mas aquele jogador, né, como tu jogou com o Ronaldo, por exemplo, o próprio Douglas, em alta, um meia diferente, hoje está em fim de carreira, mas sempre foi um meia diferente, um cara de muita qualidade, né? Hoje a gente não consegue mais encontrar jogadores com características até parecidas, né? Você concorda com isso? Concordo. Depois do Douglas é difícil você lembrar um outro meia com o estilo dele, né? Canhoto. Um cara que pensava e fazia gol também, né? Chegava na área. O Ronaldo a gente dispensa comentários, né? Que não vai ter outro. Eu vejo hoje assim um jogador diferente, que é o Cebolinha do Grêmio, que é o único que faz um ano excelente, faz grandes jogadas, é um jogador que procura o gol o tempo todo, mas aquele meia clássico você não vê mais. A gente até tem o Ganso, mas não tá com aquela intensidade mais do Santos, né? Tá 30 anos já. Teve algumas lesões, machucou bem, volta, sente, mas é um meia clássico também, mas é difícil de achar hoje no futebol. Agora, Chicão, você fez parte de uma certa reconstrução do Corinthians, né? Porque o Corinthians em 2007 cai para a segunda divisão, e aí disputa a Série B em 2008, foi quando o Chicão começa junto com esses jogadores que eu falei, quando ele se reforçou com uma espinha dorsal, e em 2009 foi campeão da Copa do Brasil e campeão paulista também. Você acha que o Corinthians se reconstruiu bem? Nós estamos falando de 11 anos já. Aquele ano de 2008 foi o início de uma nova era? Você acha que a gente pode afirmar esse tipo de coisa? Eu acho que a partir daquele momento que o Andrés deu a entrevista, que quem riu do Corinthians viu, né? E depois teve toda aquela transformação de contratações, tem o CT hoje, tem o estádio, mudou muita coisa. Eu acho que ali foi o início de uma nova era que vem conquistando títulos, isso já provou isso, né? Que praticamente todo ano tem conquistado um título pelo menos, né?
Então eu acho que ele foi um recomeço, aliás, muito bom e prova disso é o que tem hoje o clube. 8 anos de Corinthians. Você chegou em 2008, em dezembro de 7, né? E saiu em 15. Então são... Eu saí 13. Saiu em 13. 13 que eu fui pro Flamengo. Ah, você foi pro Foram Flamengo. 6 anos. É verdade. Foram 6 anos. Então 6 anos de Corinthians, eu me esqueci que você tinha ido pro Flamengo, é verdade. 6 anos de Corinthians e 3 de Flamengo, é isso então, né? Um ano e meio de Flamengo. Um ano e meio de Flamengo. E aí, você acha que o Corinthians é diferente? Você jogou nos 2 maiores clubes de maiores torcidas no Brasil. É diferente jogar no Corinthians? E depois você foi jogar no Flamengo. Mas você pode dizer o seguinte, eu joguei nos 2 clubes que representam muita coisa? Eu me sinto privilegiado por ter jogado nos 2 e ter conquistado títulos nos 2, né? Isso que é o mais importante, você passar no clube e deixar a sua história lá. Assim como tem no Corinthians, tem no Flamengo também. Eu tenho um respeito muito grande pelo Flamengo, que me abriu as portas. Mas todo mundo sabe que eu tenho um carinho muito grande pelo Corinthians, que foram 6 anos praticamente, 8 títulos. O segundo zagueiro que mais gol tem na história do clube. Então, na hora da falta da bola parada, né? É uma história bacana, então, porque você chega no momento de reconstrução do clube e vai até o título mundial, né? Então, poucos atletas conseguem fazer isso e eu acho que dificilmente vai ter outros atletas assim, como o caso meu, do Alessandro e do Júlio, que nós participamos da Série B até o Mundial. Agora, você pegou treinadores como, na Portuguesa Santista, quem era teu treinador? Sérgio Guedes. Sérgio, grande figura. Depois no Figueirense... No Figueirense eu peguei o Adilson e peguei o Valdemar depois. O Valdemar e o finado Mário Sérgio. Mário Sérgio, então... Que com o Mário nós chegamos à final da Copa do Brasil 2007. Contra o Fluminense. Isso. O Mário Sérgio eu não conhecia muito futebol, grande figura. E depois no Corinthians você pega Mano Menezes, aí você tem Adilson Batista, depois a era Tite. Você acha que o Tite, pegando assim pelos títulos e tudo, foi o cara mais importante na tua carreira? Ou você tem um nome diferente, assim? Não, foi... eu deixo um pouquinho o Mano também, do lado a lado, porque o Mano chegou em 2008 também e me deu a oportunidade de mostrar meu trabalho, né? Porque se não fosse ele, se eu não tivesse jogado, deu a oportunidade de bater pênalti, bater falta. Então eu tenho uma gratidão muito grande por ele, mas o Tite, depois que chegou também, nós conquistamos Libertadores e Mundial, que é uma coisa que o torcedor sonhava, principalmente com a Libertadores, né, que era zoado na rua, e hoje não é mais, né, hoje só falta o título da Sul-Americana para completar tudo, mas o Tite está ali. E é como eu falei, eu tenho uma gratidão também pelo Tite muito grande. Inclusive ele deu uma entrevista num programa de TV que, se não foi o melhor zagueiro, foi um dos melhores zagueiros que ele trabalhou. Legal. E isso é bacana você ouvir de um treinador da seleção, né? Então, muitas pessoas acham que a gente ainda tinha alguma coisa com relação quando ele me tirou do time, mas isso não tem nada a ver, que isso acontece. É difícil você se manter 6 anos no clube jogando em alto nível, então não tem nada disso, a gente tem uma amizade muito grande. Agora, com o Tite volta ao Brasil, para vocês terem uma ideia, em 2010. Ele estava na Arábia, ele assume o Corinthians em outubro de 2010, estreia num clássico contra o Palmeiras, inclusive, 1-0 Corinthians, um gol do Bruno César, que hoje está no Vasco da Gama. E ali, o Tite vira o ano, segue no Corinthians, é campeão brasileiro em 2011, e ali começa realmente a marcar o nome dele. Ele já era vitorioso no Grêmio, mas ele tinha perdido um pouco de espaço na década anterior. Então, tanto é que teve que ir para a Arábia até para dar uma retomada na carreira. E aí de 2011 até o momento que ele sai em 2013, então foi campeão brasileiro, campeão da América, campeão do mundo e chegou a ganhar a Recopa também, antes de sair, né? A Recopa contra o São Paulo em 2013, quer dizer, ele marcou muito o nome dele. Aquela Libertadores, você sentiu que vocês iam ganhar? O Corinthians era muito ironizado, né, porque não tinha esse título, mas o planejamento depois do título brasileiro, vocês sentiram que realmente era o momento do Corinthians? Eu vou começar um pouquinho ali no Campeonato Paulista, que eu era a 4ª opção, né? Terminei o ano em baixa, que quem jogou foi o Castanho e o Paulo André, a reta final do Brasileiro. E no primeiro jogo do Campeonato Paulista, o Paulo André machuca o joelho. E aí eu tenho a oportunidade... Não, minto. Aí o Wallace tem a oportunidade e aí eu iria pro banco. O Wallace Reis, né? Isso, no segundo jogo contra o Guará. E o que acontece? O Wallace machuca também no treino. Ninguém quer entrar num time porque o jogador machuca, né? E aí eu vou pro jogo. E nesse jogo nós ganhamos de 2-0, acabei fazendo um gol, eu, o Alessandro, e não saí mais do time. E aí a Libertadores,
você vai construindo ela, né, o título, você vai ganhando corpo, você vai ganhando confiança. Eu sempre falo que campeonato de mata-mata, você vai vendo a equipe que está ganhando corpo, ganhando confiança. E a nossa equipe, a hora que passou da primeira fase e pegou o Emelec depois lá, com o Jorge expulso com 20 minutos do primeiro tempo e suportando aquela pressão, ali a gente criou confiança. O Cássio fechando o gol, entrando. O Cássio pegando tudo. Foi o primeiro jogo do Cássio. Então ali a gente criou confiança. E depois você pega um Vasco, um Santos e Boca numa final. Então é um título que é pra nunca mais esquecer mesmo. E o detalhe é que foi invicto, né? Tomando 4 gols só, uma das melhores defesas que teve na história da Libertadores. E isso tá marcado, e o legal é que o corintiano agradece a gente até hoje, né? Isso que é o bacana quando você encerra a carreira, poder sair na rua e o torcedor te agradecer por esses títulos que você deixou no clube. Só pra gente lembrar, contra o Vasco, teve aquele grande lance do Diego Souza contra o Cássio, né? Quando o jogo tava 0-0. E ali tinha gol qualificado. O jogo no Rio foi 0-0, se o Vasco faz 1-0 ali, vocês teriam que fazer 2, né? E aí o Cássio fecha o gol e no lance seguinte o Paulinho faz o gol de cabeça, né? E logo em seguida tem uma cabeçada do Vasco na trave. Rômulo, eu acho. Isso. Né? Não sei se foi o Rômulo, não sei se foi Rômulo ou o Dedé, um dos dois. Eu não lembro quem foi, acho que foi o Rômulo. Então, a defesa do Cássio, ninguém vai esquecer, né? Acho que o Alessandro até brincou que depois o bicho tinha que ser passar pro Cássio. Mas acontece, né? Eu até falo com meus amigos que o Alessandro tentou fazer o certo, tentou dar um passe e acabou sobrando a bola pro Diego. E eu acho que o Diego errou porque ele é um cara inteligente, porque se fosse qualquer outro atleta ia tentar passar pelo Cássio. E o Diego tentou tirar a bola do Cássio porque, não sei se ele não tinha mais perna para tentar passar pelo Cássio, mas ele tentou tirar e aquilo ali também é treinamento, existe esse treinamento de você enfrentar o goleiro. E o Diego finalizou e graças a Deus o Cássio pegou, né? Foi um silêncio naquele Pacaembu que eu lembro até hoje. Eu estava no estádio, quando o Diego Souza vai em direção ao Cássio, dá um silêncio impressionante no estádio. E depois a defesa do Cássio parecia um gol, né? Porque foi uma ovação da torcida impressionante. Você comemora como um gol. Como teve um lance contra o Cruz Azul, que aos 48 eu tirei também debaixo do... E a bola ia entrando, eu tirei, a gente ia tomar o gol, ia perder o jogo. Ali eu comemorei como se fosse um gol também, porque a gente ia perder o jogo de 1-0, não ia estar mais invicto, não ia acontecer isso na Libertadores. E tem coisas que a gente da imprensa, a gente sente também quando a gente vive no futebol, que os fatos começam a conspirar a favor. Aí o Corinthians pega o Santos, ganha na Vila com o golaço do Emerson, e o Santos do Neymar, do Ganso, atual campeão da América. Neymar, Ganso, o Elano, o time do Muricy Ramalho, um time forte também, o Borges jogando bem também. E aí vem aqui pro Pacaembu e o Santos larga na frente, um gol do Neymar. Um gol do Neymar. E aí tava indo pros pênaltis, o Danilo empata, o Danilo que pra mim foi um dos maiores nomes da história do Corinthians, sem dúvida nenhuma. Não só do Corinthians, do futebol também, né? Um baita do cara. E uma pena não ter ido pra seleção, né? Nunca foi convocado uma vez pra seleção. Nunca foi convocado. É um cara que merecia, porque assim, eu joguei com ele um tempão, posso falar isso. Um cara simples, um cara humilde e um cara trabalhador. Você pegou ele no clube, você viu que não tinha boca pra nada. Nada. Se tava jogando tá bom, se tá no banco tá bom. E só que quando entrava, ele queria jogar, ele queria fazer gol, ele incomodava. Ele era aquele falso lento, né? Ele falso lento, e tanto que na Libertadores o que ele ajudou a gente é impressionante. Sempre bem colocado para fazer os gols. E finalizava muito bem, né? Ele tinha uma tranquilidade para fazer gol. Vou contar uma história rapidinho do Mundial, que depois que acabou o jogo nós fomos jantar. Aí todo mundo jantando, ele falou na mesa que tava gostoso o jogo, queria mais uns 20 minutos. Contra o Chelsea? Eu falei, Danilo, você tá louco, a gente ali atrás se matando e você queria mais 20 minutos. Não, tava gostoso o jogo. Tava bom de jogar. Tava bom pra você. Você segurando tudo lá atrás. Mas é pra ver como que ele é tão tranquilo que pra ele tava legal o jogo. Ele pegava, dominava, todo mundo que assistiu o jogo viu que ele era um cara tranquilo e era difícil tomar a bola dele. Agora, Chicão, vocês foram campeões em cima do Chelsea, aí já com a entrada do Guerreiro, né? O Guerreiro chega no meio do ano, pós-Libertadores, faz o gol do título, e vocês entraram pra história, cara. Como é que é pra ti hoje? Você é parado pela torcida do Corinthians, você quando vai à arena, você é ovacionado, porque aquele time foi marcante. Só pra gente lembrar, o time do Mundial foi um pouco diferente do time da Libertadores, porque o Castan saiu, foi pra Roma. Foi pra Roma, o Guerreiro chega, né? Isso. O Emerson continua, o Jorge Henrique joga contra o Chelsea, né? Saiu o Douglas. Isso. Saiu o Douglas. O Alex também saiu depois da Libertadores. O Alex também saiu depois da Libertadores, porque o meio de campo da Libertadores era Ralf, Christian, Danilo e Alex.
Paulinho, Cristiano. Ralf, Paulinho, Danilo e Alex. Jorge Henrique e Emerson. Isso. No Mundial, Ralf, Paulinho, Danilo, Jorge Henrique, Emerson e Guerreiro. Isso. É isso, né? É legal, né, você entrar nessa. Como eu falei, você passar pelo clube sem deixar a história, você é mais um que passou. E nos clubes que eu passei, graças a Deus eu fui bem, conquistei títulos, no Figueirense conquistei títulos também. No próprio Bahia mesmo, fiquei 6 meses, mas conquistei o Campeonato Baiano, vice-campeonato da Copa do Nordeste. Então isso é bacana, é uma carreira que eu não tenho do que reclamar não. Agora, os zagueiros de hoje, eu vi aqui, você, o Leandro Castanho, para você e o Paulo André, muito entrosamento e tal. E eu sou de uma época que a gente via nos treinos, treino tudo aberto, né? Que não tinha muita frescura, inclusive no Corinthians. E aí, um zagueiro ficava na caça do centroavante e o outro ficava na sobra, né? Hoje joga todo mundo em linha. Quando você assiste o jogo e vê esses caras em linha, te chama a atenção isso aí? É melhor ser zagueiro hoje ou era melhor antigamente? Eu até brinco que se eu pegasse alguns treinadores eu estava jogando ainda até hoje, porque o zagueiro hoje fica muito mais posicionado do que sai na caça. Mas aí vai variar de treinador para treinador, porque eu peguei um no Bahia, o Sérgio Soares, e ele gosta muito de ser ofensivo. E o zagueiro ficava mano a mano. Então isso, o próprio São Paulo ali hoje a gente falando, ele gosta que o zagueiro fique mano a mano. Vai lá, cara. E o zagueiro sofre, né? Teve até um lance agora contra o São Paulo mesmo, o zagueiro mano a mano. E quando fica o zagueiro mano a mano com o atacante, dificilmente você vai pegar o atacante porque ele vem de frente. Se você trocar o atacante ser o zagueiro e você ser também o atacante, dificilmente ele também te pega, porque a gente fazia esse treinamento. E é difícil, porque até você girar o corpo é muito difícil. Mas hoje eu vejo o zagueiro jogando, é justamente isso que você falou, é uma linha plantada. Uma coisa que me chama a atenção é de não ter um zagueiro que consegue quebrar linhas com o passe. É muito toque pro lateral, muito toque pro volante, de zagueiro para zagueiro. Isso que me incomoda um pouquinho, do zagueiro não ter também um pouquinho de ousadia e arriscar um pouquinho. O próprio gol do Corinthians agora contra o Botafogo, o passe do Manuel pro Pedrinho. Então aquilo ali é legal de ver. O zagueiro também precisa arriscar um pouquinho, achar um meia para ele fazer um gol. Lembrando o gol do Chelsea no Mundial. Eu saí com a bola lá de trás, achei o Paulinho no meio de dois. Exatamente. E isso hoje a gente não vê mais no futebol. Vê o zagueiro tocando pro lado, isso me incomoda um pouquinho, porque o zagueiro pode arriscar também. Não é só defender, claro, pode arriscar aqui. De repente um passe de ali de trás pode sair um gol. Sem dúvida nenhuma. E hoje a gente vê o Corinthians de novo bem defensivamente, né? Depois da tua passagem, o Corinthians teve uma defesa com Gil e Felipe, que foi muito bem. Depois Pablo e Balbuena, né? E agora com Gil e Manuel. Por que o Corinthians tem ido tão bem defensivamente, na tua opinião? Eu acho que é um conjunto, né? É o sistema defensivo que ajuda muito, né? Você vê na nossa época o Jorge Henrique abria mão de atacar para defender. Mas do outro lado tinha o Emerson que acabava com jogos, o Guerreiro fazendo gol. Então é um conjunto e o Corinthians sempre vai ser assim, né? Um lado, o próprio Romero há pouco tempo atrás, ele abria mão de fazer gol, não reclamava, mas o que ele ajudava no sistema defensivo era impressionante. Eu acho que vai muito por isso, que é o empenho dos jogadores, dos atletas, de quererem ajudar o treinador, que o treinador coloca um esquema tático e você tem que cumprir as funções. E isso acaba acontecendo no Corinthians. Com a chegada do Gil agora, então, a gente já sabe da qualidade, né? Jogador de seleção brasileira, voltou muito bem. Muito bem. Provou que se cuidava, porque tem alguns jogadores que voltam da China e voltam mal, precisa de um certo tempo para se adaptar, e o Gil voltou bem, e o Gil voltou para casa, né? Já conhecia o ambiente, então é como se estivesse em casa, e o sistema defensivo do Corinthians, com Mano, Tite e Carille, sempre vai ser isso aí. E o Fábio Carille? Você pegou o Fábio na comissão técnica, entrando em 2009, né? Ele era zagueiro, né? Te surpreendeu a forma como ele cresceu tão rápido na carreira, com 3 títulos paulistas e um campeonato brasileiro, indiscutível campeonato brasileiro, né? Por tudo que o Corinthians fez. Eu até brinco com ele, que eu não sei se ele foi zagueiro, né? Porque eu não lembro dele. Jogou no Barueri. Ele é muito inteligente, porque eu peguei a época dele, como você falou, como auxiliar, e ele era um cara muito observador. Ele ajudava muita gente ali no sistema defensivo. Você pegou também, a gente fazia um trabalho de bola parada, de cabeceio, e isso era muito legal. E o Fábio, eu tenho certeza que ele foi anotando tudo isso. E agora, conquistando títulos, assim, o que surpreende é que foi muito rápido, né? Muito rápido. Pô, ele tem 45 anos. E primeiro ano ganhar título brasileiro já, então é isso que chama atenção.
mas que ele ia se tornar um grande treinador, eu não tinha dúvida nenhuma, até pela pessoa que é, né? Eu falo com ele até hoje, não mudou nada, continua sendo o mesmo Fábio Carille. Legal. O que mudou é o status, né? Que hoje ele é um treinador do Corinthians, reconhecido na rua, mas é uma pessoa muito humilde, simples e com sonhos altos que eu tenho certeza que vai conquistar. Se bobear, para na seleção brasileira e depois do Tite, se ele continuar nesse trabalho, eu acho que ele é forte candidato a ser o novo técnico da seleção brasileira, quando o Tite deixar o cargo. Uma outra questão que eu queria te colocar, a gente está aqui conversando e a gente sabe que o Fernando Diniz acabou sendo dispensado pelo Fluminense com um novo estilo de jogo, eu gosto muito, só que nos pontos corridos parece que o Fernando Diniz é trágico, né? Entendo o que eu quero dizer no adjetivo. Trágico é que a bola não entra, ele não consegue fazer campanha, amassa o adversário e a bola não entra. É um negócio impressionante. E o Fluminense acabou dispensando o Diniz. E tem o Sampaoli no Santos, né? Que são filosofias parecidas. E ele lidera o campeonato até esse momento que nós estamos aqui conversando. Meu caro Chicão, você gostaria de trabalhar com um dos dois? Nesse tipo de jogo dos dois? Como zagueiro, você fala? Porque o zagueiro também tem liberdade de chegar lá na frente. Não, também. eu sou se eu fosse um treinador hoje, eu seria mais conservador também. Conservador. Eu arriscaria, lógico, né? Mas sempre preservando também o sistema defensivo, que é como a gente estava conversando. O São Paulo, contra o Cruzeiro, ele perde um zagueiro e coloca um lateral direito. Então é difícil, né? O Lucas Veríssimo deu dó dele, coitado, ontem. O que ele se matou ali atrás tentando ajudar, mas sozinho é impossível. Gostaria de trabalhar, eu gostaria. Eu trabalhei com um treinador que jogava no 3-5-2, com o Ivo Voigtmann no Juventude. Ivo Voigtmann, grande figura. Você lembra dele, né? Meu conterrâneo, né? Então ali eu joguei no 3-5-2 com ele, era eu, Antônio Carlos e Naldo. E os escapes do time eram o Naldo e eu de um lado. 2006. 2005. Isso foi bacana. Agora, com o estilo do São Paulo e do Diniz, eles dão liberdade para o zagueiro jogar também. Eu não vejo problema nenhum, jogaria. Mas eu seria mais conservador. Prefere, então, um jogo mais posicionado. Mais posicionado, porque você se expõe demais. E que nem o caso do Diniz, ele se expõe tanto que a bola acaba não entrando. E uma bola que vai no gol, perde o jogo de 1-0. E não é que ele é mau treinador, é que precisa repensar algumas coisas, porque não é só jogar pra frente também. Cara, eu torço pra ele. Eu torço pra ele, eu gosto, que o time do Audax que ele fez no Audax, chegando na final do Campeonato Paulista. E jogando muito. E às vezes num time grande as coisas não acontecem. No Atlético Paranaense não aconteceu, agora no Fluminense não aconteceu. Acho que teve mais de 30 finalizações nesse jogo contra o CSA. Foi um massacre. E uma bola no gol. Impressionante. Então tem que dar uma pensada, né? Porque 1-0 são 3 pontos também. Não precisa ganhar de 5, 6. Mas assim, são grandes treinadores que dispensam comentários. Vou fazer uma rodada de palpites contigo. Quem vai ser o campeão brasileiro? E aí eu torço pro Corinthians ser campeão, isso não tenho dúvida, mas o que acontece é que tem times que estão, que nem o Flamengo tá na Libertadores ainda, né? Isso aí acaba mexendo um pouquinho ali. O próprio Grêmio também, mas tá lá atrás. O Palmeiras, que tá ali brigando também, mas tá na Libertadores. Eu vou torcer pro Corinthians ser campeão, mas eu vejo o Flamengo aí como favorito. Bom palpite, o Flamengo já tá vindo na arrancada e já tá beliscando. E assim, tá jogando bem, né? A gente tem que ver isso também, o desempenho do time, não é porque ganhou de 4 do Vasco, mas já vem jogando bem. Depois daquela loucura do Jesus também contra o Emelec lá, parece que as coisas mudaram, né? Mas eu vejo o Flamengo como favorito também. Na Copa do Brasil? Grêmio, Atlético Paranaense, Cruzeiro e Inter. Ainda tem os jogos de volta. O Grêmio deu um grande passo, né? Mas assim, jogar na arena não é fácil também, né? Mas o Grêmio deu um grande passo. Agora Cruzeiro e Inter tá tudo aberto, né? Ainda mais com a chegada do Rogério agora, que já mudou o astral do e ele tem estrela ali. Também, né? Tem estrela, e é um título que ele não tem na carreira, né? Eu acho que ele deve estar obcecado por esse título, então... mas o Grêmio está numa situação que está jogando Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Eu acho que o Inter leva. Eu acho que o Inter leva porque o Inter, como nós falamos antes, o Inter está crescendo na competição. Sim. O Inter ganhou fora, então você vê isso, quando o time começa a ganhar de um jeito que nem o Inter ganhou, é como nós falamos
na Libertadores, nosso time foi criando corpo também na Libertadores, ele ganhar do Santos na Vila não é fácil. Então, como o Inter ganhou do Cruzeiro também agora, eu acredito que o Inter leva. Bom palpite também. O Odair fazendo um trabalho interessante, precisando também de um título. E para fechar, Libertadores da América. Eu já tenho um brasileiro na final. Você acha que quem leva? Palmeiras, Grêmio, Inter ou Flamengo? Do outro lado tem Boca e River, né? Tem. Não vai ser fácil. Quem chegar ali vai sofrer. Eu vou torcer pro Flamengo, porque eu tenho amigos no Flamengo, não que eu não tenha amigos no Grêmio, no Inter também, mas o Flamengo precisa de um título de expressão novamente, né? O último foi a Copa do Brasil. 2013 eu estava presente nesse título, mas eu vou torcer muito pro Flamengo ganhar essa Libertadores, porque eu acho que merece, ter uma estrutura hoje fantástica. Eu fui conhecer o CT, é impressionante e precisa ganhar, né? Depois de você construir CT... O investimento que está fazendo, né? Tudo em dia, você paga funcionário tudo em dia, então acho que o clube também merece esse título. Para a gente fechar, te agradecendo muito, uma honra te receber aqui. Você está agora trabalhando do nosso lado, né? Tô jogando um pouquinho do lado de você, que agora quer... Antes a gente cornetava ele, entre aspas, né? Porque essa relação aqui é muito interessante. O jogador de hoje é muito cheio de mimimi. Alguns da tua geração que ainda estão jogando ainda, como o Fernando Praz, como o Edu Dracena, esses caras têm uma outra cabeça, né? Os jogadores novos que estão surgindo aí são meio malas. Estou falando aqui, sabe, por tentar entrevistá-los, são chatos. Não pode fazer nenhuma pergunta que eles não gostem, que eles se acham os caras, certo? Essa relação aqui é uma relação absolutamente tranquila. Quando eu tinha que criticar o Chicão, achava que ele não jogava bem, era uma crítica absolutamente normal e tranquila. E quando ele jogava bem, eu achava que tinha que elogiar, eu elogiava também. Absolutamente normal numa relação profissional. E hoje os jogadores são muito chatos, na sua grande maioria. Como é que tá para você estar desse lado aqui? Né? Tá sendo normal, tranquilo, para você fazer uma observação, uma crítica construtiva e tal? Eu vou sempre falar a verdade, independente de quem seja o jogador, treinador, eu vou prezar pela verdade, porque não é porque o cara é meu amigo, jogou mal, que eu tenho que falar bem dele. Eu vou falar a verdade porque de repente pode ser uma crítica construtiva para ele pensar como foi a partida dele, e quando jogar bem eu vou elogiar. Eu acho que isso é o caminho. Agora você pegar no pé de um jogador, você marcar ele, isso eu acho que eu não concordo, porque já vi acontecer isso também com algumas pessoas. Eu acho que não é legal, e o bacana é você falar a verdade. Jogou bem, jogou mal. É como você falou, hoje tem muitos atletas que não aceitam isso. Mas eles têm que pensar pro lado positivo. A gente tá falando isso para alertar ele, não é também para falar, para criticar. Porque o cara tá num time grande, ele já tem que pensar nisso, pô, eu tô num time grande. Diferente. A cobrança é maior. Eu tenho que jogar bem. Não sou obrigado, mas eu preciso jogar bem, eu preciso melhorar, eu preciso evoluir. E você precisa falar isso na TV, na rádio, enfim, qualquer meio de comunicação pro atleta saber que ele não foi bem aquele jogo. E quando for bem, a gente elogiar também. E agradecer você pelo convite também, que é uma honra estar aqui. Prazer imenso te receber aqui, porque você é um desses caras que a gente tem a tranquilidade de, no pós-carreira, continuar essa convivência harmoniosa, tranquila e muito legal. Eu, por exemplo, tenho ótima relação com o Fernando Praz, para mim é um baita de um cara, o Edu Dracena é um monstro. O Hernanes, que voltou agora de novo do exterior, é um cara muito legal também, cabeça aberta. Eu acho que fora do jogador existe o ser humano, né? Claro, isso que a gente tem que pensar, não é? Porque assim, o atleta vai parar uma hora e não vai ser jogador pro resto da vida. Exatamente. Então ele tem que pensar que ali é um momento que vai passar e que tem que ter uma cabeça boa. Rogério Ceni, que eu tive um desentendimento ali pontual em 2013, antes da Recopa que o São Paulo perdeu pro Corinthians. Um dos maiores profissionais que eu vi, cara. Monstro. Baita de um cara, mas sempre não lidou muito bem com a crítica. Agora tá melhorando como treinador, mas é um monstro, um cara espetacular. Às vezes o tempo vai calejando também, né? A gente vai aprendendo, né? E como treinador, tu tem que saber conviver com a imprensa. Assim, não é fácil. Hoje tem jogadores com 19, 20 anos, você critica ele, o empresário te liga, não é nem ele. O empresário te liga, o que você tá falando do meu jogador aí? Isso. Normal, jogou mal, você quer que eu fale o quê? Na Taça São Paulo foi campeão esse ano, em 2019, os jogadores não queriam dar entrevista. Não conseguiam entrevistar porque as assessorias da molecada não permitiam que desse entrevistas. A blindagem tá muito grande hoje, né? Assim, é demais, né? Mas cara, existe um detalhe também, a hora que ele precisa do jornalista, ele liga, né? Aí ele vem. Dá pra fazer uma matéria com ele? Ele tá bem.
Brincadeira. E aí tem horas que a imprensa também, ela dá a resposta. É, então, precisa ter um equilíbrio legal aí, ter uma conversa boa que seja bom para todo mundo. O teu termo está corretíssimo. Equilíbrio e a relação cordial e normal. Cada um sabendo que é uma relação profissional também, que não há perseguição, não há nada pessoal. É isso que tem que ser. A gente vai opinar, isso. Ele também tem a opinião dele, a gente vai respeitar. Exatamente. Isso é normal dentro do futebol. É normal. Por exemplo, essa entrevista coletiva, eu tenho uma pergunta para fazer. Eu não vou perguntar como é que foi o jogo. Pô, pelo amor de Deus, eu tô sentado lá, uma pergunta para fazer. Você tá fazendo uma pergunta mais construtiva, né, que traga uma opinião maior, e os treinadores e os jogadores precisam entender isso. Chicão, querendo te agradecer aqui, vou te dar um presente do Resenhas da Bola. Opa, uma camisa aqui, ó. Nascido para jogar futebol. Que legal essa camisa. Espero que tu goste do amarelo também. Camisa do Resenhas da Bola, que é o nosso parceiro aqui no canal Prédio FC. Inclusive eu tô usando uma, né? Olha aí. O título de 90 e 2012. Foi na mesma data, cara. Foi. Que espetáculo. Aí mandaram essa camisa lá. O dia que o Brasil foi pintado de preto e branco pela primeira vez e o dia que o mundo foi pintado. Que legal essa camisa. Bem bacana. Muito legal. O título da geração do Neto, o time do Neto e depois do teu time. Que legal. Exatamente. Obrigado. Presente pra você. Obrigado pela presença, uma honra. Sucesso sempre, hein? Você é um baita de um cara, Chicão. Precisando é só chamar. Canal Prédio CFC, interaja, debata, comente, observe, critique, por que não? Estamos aqui para conversar com vocês. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Chicão, nosso convidado. Um abraço.